E passei por algumas estruturas de experiência do cliente, da criação, desde o Grupo Boticário, por último, a Contabilizei. E hoje, a gente atua, né, como consultoras e facilitadoras de treinamento, principalmente, trabalhando com os times de experiência do cliente, atendimento do cliente, mas também a jornada da venda até o pós-venda, e formando essas pessoas, desde como analisar indicadores e montar planos de ação, até, principalmente, como conversar e se comunicar com os clientes. E a gente traz o Alan hoje como primeiro convidado desse webinar, com a experiência que ele tem, com a bagagem dentro do cenário corporativo, para compartilhar conosco e trocar principalmente com vocês. Alguns combinados aqui. Dúvidas, perguntas, gente, coloquem no chat. Mas, por vocês já estarem aqui, e inclusive no final a gente vai ter um brinde, né, Dai, para todos vocês. Exatamente. De uma sessão estratégica conosco, e aqui um pouco mais no detalhamento sobre uma mentoria em company, como, né, a gente, enquanto Mônica e Dai, conseguimos ajudá-los. Então, a gente já vai colocar o link no chat para vocês, mas dúvidas ao longo, né, do que o Alan trouxer para a gente, por favor, coloquem, para depois a gente ir trocando e sanando as dúvidas. Combinado, gente? Bora lá, Alan, por favor. Bora, deixa eu compartilhar aqui, que eu já fiquei até emocionado com esse brinde, gente, que eu quero participar, eu quero entrar na rodada aqui também. Vamos lá, Alan, com toda certeza. Compartilhando aqui. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês me falam, por favor. Já está aparecendo para vocês? Sim. Já, então, bora lá, gente. Primeiramente, Sim, Alan. Muito boa noite. Queria agradecer aqui muito a Day, a Momô, pela oportunidade. Eu falei que, assim, é uma grande responsabilidade estar do lado aqui de duas feras de experiência do cliente. Então, eu espero aqui que eu consiga suprir aqui as expectativas de vocês. Me apresentando, né, eu sou o Alan Rodrigues, aqui onde eu trabalho, né, eu trabalho aqui na Localiza, eu sou de Belo Horizonte, sou conhecido como Alan do NPS. Eu sou um ambientalista, eu acho que quase ninguém que aqui do meu meio sabe que o início da minha trajetória profissional foi na área do meio ambiente. Eu sou aquele famoso pai de planta. Aqui em casa é um lugar que não cabe mais plantas. Assim, acho que vai chegar um momento que eu vou decidir, eu fico dentro de casa ou eu coloco aqui minhas plantas. E isso foi algo assim desde da minha época de criado com vó, né, na casa dos avós, que tinha ali esse contato com a natureza, e foi aonde que me chamou muito a atenção, e eu entrei ali no mercado para a área de meio ambiente. Só que eu me apaixonei com a parte de gente, eu me apaixonei com a parte de gestão, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de estar próximo de pessoas, amo o meio ambiente, mas eu falei, não, pera, que eu quero trabalhar com gente. Foi aonde que eu entrei ali para o rumo de administração, então fui lá, saí da gestão ambiental, entrei na administração e agora estou aqui um entusiasta, né, na área de CX. Eu sou uma pessoa que sou apaixonado aqui com música, com experiências culinárias. Eu falo que tudo que é experiência me move, né? Quanto experiências olfativas, culinárias, eventos diferentes, produtos diferentes, tudo isso me chama aqui muita atenção. Eu tenho mais de 10 anos já na área de atendimento, de experiência, né, na área de atendimento ao cliente. Desses 10 anos, 7 anos eu já estou aqui dentro da Localiza. Então, eu iniciei minha trajetória de atendimento quando eu migrei da área de ambientalista no front. Então, eu já trabalhei direto em lojas de shopping, já trabalhei em call center, já trabalhei direto com o cliente da Localiza aqui também, direto no front. Passei por algumas outras áreas de suporte, de back-office, das nossas agências, e hoje eu estou na área aqui de experiência do cliente do aluguel de carros. A Localiza ela é um ecossistema onde nós temos diversas frentes de atuação, desde o aluguel para o seminovo, assinatura de carros, gestão de frotas, e eu estou aqui na frente do aluguel de carros, que são aquelas agências verdinhas aí que vocês podem encontrar aí na cidade de vocês, nos aeroportos, e a minha atuação aqui é voltada para a gestão do nosso cliente lá na filial, né? Então, toda a jornada do nosso cliente Localiza dentro da filial passa aqui para a gente. Deixei aqui as minhas redes sociais, né, meu LinkedIn, meu canal no YouTube, meu Instagram, sintam-se à vontade aqui para poder me seguir, para poder me chamar, para a gente bater um papo, para falar sobre experiência do cliente, centralidade do cliente, sobre plantas, estamos aqui à disposição.
Mas sem mais delongas, né, que ninguém veio aqui para me ouvir, me apresentando, falar sobre minha trajetória, vamos falar sobre clientes, que é um tema tão importante, que eu acho que é um tema mais quente aí hoje no mercado, né, se a gente jogar a experiência do cliente no Google, do que aparece de artigos, de oportunidades de emprego, de sites, de mentorias, eu sou suspeito para falar, eu imagino que todo mundo que esteja aqui também é suspeito para dizer. Mas eu trouxe um slide aqui para a gente poder começar a falar de experiência do cliente, experiência do colaborador, porque é um ponto muito importante, né? Para a gente conseguir atingir o nosso cliente, a gente primeiro tem que atingir os nossos colaboradores, né? Porque quando o colaborador está feliz, você pode ter certeza que o nosso cliente vai comprar mais com a gente. Mas para a gente começar a falar de experiências, falar de cliente, eu trouxe qual que é a importância de que o tema hoje do mercado é experiência. Se a gente parar para prestar atenção, a gente tem a área de experiência do cliente, experiência do usuário, experiência do aluno, experiência do paciente, sucesso do cliente, centralidade do cliente, tudo está nesse tema. Mas por que a gente tanto está falando? Qual que é o foco que esse tema é tão quente? Né? Eu trouxe aqui um dado do relatório da Zendesk de tendências de CX do ano passado, que apontam que 75% dos clientes se dispõem a gastar mais com empresas que oferecem boas experiências. Né? Imagino que está todo mundo aqui dentro desses 75%. Enquanto 50% dos consumidores mudarão para concorrente após uma experiência negativa. E isso é fato, né, gente? Muitas vezes, dependendo da empresa, se você não é tão fiel a uma empresa, você tem uma experiência negativa, ela vai te marcar, ela vai comover ali, vai mexer no seu lado emocional, que você vai pensar naquela empresa, nunca mais eu piso ali. Não recomendo, você já tem aquela coisa ali negativa. Pode ter certeza que se eu parar e perguntar para vocês, gente, vão refletir uma empresa que vocês não recomendariam? Tem na ponta da língua. Porque é esse 50% que a gente tenta tirar os nossos clientes daqui e colocar todos eles ali dentro dos 75%. Só que quando a gente fala de experiência do cliente, é muito falar da experiência do cliente. Só que para a gente ter o nosso cliente feliz lá na ponta, a gente tem que começar de dentro para fora. Não adianta nada a minha empresa ela ser obcecada por clientes se a gente não é obcecada por gente. Eu falo que tem 3 pilares que toda empresa deveria seguir, que é cliente, né, que é a fonte principal aqui das empresas. Gente, você tem que ser apaixonado por gente, porque cliente é gente como a gente. Se você não está ali no mesmo patamar do seu cliente, você não está entendendo do seu negócio. E resultado, né, gente? Claro que a gente é uma empresa, a gente precisa ali de receita para poder rentabilizar aqui a nossa corporação. E quando a gente fala de jornada do colaborador, quando a gente começa a pensar no meu colaborador, eu tenho que começar a ter o foco principal, uma abordagem cuidadosa com o meu cliente desde a seleção dos talentos. Eu falo isso porque tem muitas empresas por aí que a gente vê que na hora que você está fazendo o processo seletivo, já deixa o candidato de lado, já não dá um retorno para o candidato, simplesmente você recebe um e-mail de negativa, isso já gera uma frustração. Imagina vamos supor que a Dai está fazendo um processo seletivo para a empresa X, que ela admira muito essa empresa, ela é cliente dessa empresa, e ela é tão apaixonada que ela quer entrar para essa empresa. No processo seletivo, ela recebeu uma frustração enorme, porque eles não deram retorno, não deram suporte, não falaram o porquê que ela não passou no processo seletivo. Ela já vai gerar uma frustração com aquela empresa. E ela é cliente da empresa, ela pode deixar de ser, porque ela fala, poxa, essa empresa não preocupa nem com os colaboradores. Né? E muito pelo contrário, quando você vê coisas positivas daquela empresa, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, eu, por exemplo, estar numa fila de banco, ver uma pessoa com um crachá de uma determinada empresa, que eu vi que a pessoa ali foi simpática, né? Deixou uma pessoa de idade passar na frente, a gente olha e fala, gente, poxa, a Momô ali da empresa X é sensacional, hein? Os colaboradores dali são bons. Deixa eu conhecer essa empresa para ver o que é. Então, assim, a partir do momento da seleção dos seus talentos, você já precisa ter esse cuidado. O onboarding dos colaboradores, eu falo que essa é uma parte, assim, crucial da gente ter o cuidado com o nosso time, porque, gente, é terrível quando você entra para uma empresa, você cai de paraquedas numa área que você não sabe a missão da empresa, você não sabe os valores, você não sabe o que está acontecendo. Às vezes, eu vou falar aqui mais à frente,
né? Você precisa ter um contato com a área de vendas, né? Você é de suporte, você não tem contato com a área de vendas, você nem conhece quem são essas pessoas, você não conhece quem é o seu par de uma área de produto, por exemplo. Eu sou da área de experiência do cliente, mas eu não sei quem que desenvolve produto para o meu cliente. Então, o onboarding é um momento crucial de você apresentar a empresa para o seu colaborador. E eu gosto de dizer que, assim, coloca o seu colaborador no front, né? Se você é de uma matriz, de uma determinada empresa que tem, né, tem filiais, coloca o seu colaborador lá na ponta para atender um cliente, para conhecer quem é o seu cliente que você atua, porque eu gosto muito de brincar, de provocar, né, as pessoas, do tipo que, assim, aí eu vou chegar na Larissa e falar, Larissa, com o que você trabalha? Aí eu sou analista de dados. Mas você trabalha com cliente? Não, eu trabalho só com dados. Mas vem cá, Larissa, vamos conversar aqui um pouquinho. Na sua atuação ali de analista de dados, o que você faz? Ah, eu atuo aqui na sustentação e evolução das ferramentas de acompanhamento de NPS. Bacana, mas para quem que são esses acompanhamentos? Ah, é para o meu time lá das minhas lojas, das minhas franqueadas, poderem acompanhar a satisfação do cliente. Mas me conta, para que elas precisam acompanhar isso? Para poder proporcionar um atendimento diferenciado. Então, Larissa, você sim trabalha com o cliente, você não trabalha diretamente, mas você tem uma forte interface com o cliente final. Né? Independente se você está no back-office ou se você está no front, você tem essa atuação com o nosso cliente. Capacitação, você precisa treinar os seus colaboradores, e eu falo, repito, vou repetir várias vezes durante esse treinamento, desenvolvimento nunca é perda de dinheiro, gente. Às vezes a gente fala, eu não vou contratar essa consultoria aqui, não, porque isso aqui não vale a pena, não, deixa eu focar em uma outra coisa. Gente, isso é investimento. Os seus colaboradores, estando muito bem capacitados, você pode ter certeza que isso vai refletir lá na ponta. Porque às vezes o cliente, ele está lá na sua loja, ele está ali no front, ele está precisando tirar uma dúvida sobre um site, por exemplo, né? A sua loja, ela atua quanto no e-commerce quanto no físico. Aí um cliente do e-commerce foi tirar uma dúvida na loja física. Seus colaboradores nem sabem navegar no site. Então, capacita o seu time. Dentro dessa capacitação, deixe claro quais são os objetivos e as metas ali do front. Né? Às vezes você tem um contrato de gestão, você tem meta que você nem sabe para que é aquilo. Eu já presenciei cenas que eu fiquei assim, de cabelo em pé, fiz até posts no LinkedIn, fiz vídeos, onde eu fui em uma determinada empresa ali de fast food, o colaborador me pediu para responder a pesquisa de NPS, a pesquisa totalmente enviesada, né? Não vou entrar nesse contexto aqui agora, e eu questionei a colaboradora, falei assim, tá, mas para que você precisa que eu responda essa pesquisa? Né? Eu vi que você foi bem incisiva para eu poder responder, mas para que você precisa disso? Ah, não sei, meu chefe falou que eu preciso bater meta, se a gente bater meta, a gente vai ganhar uma folga. Gente, nisso, nós que somos da área de experiência do cliente, pelo amor de Deus, a vontade é você cavar um buraco e entrar ali na frente da pessoa, porque a pessoa não sabe nem quais são aquelas metas, gente. Você é do atendimento, é o seu foco principal de atuação, e você nem sabe quais que são as metas que estão no seu contrato de gestão, né? Você só está ali para bater. Você precisa acompanhar os seus colaboradores, né? Você precisa entender se ele está desenvolvendo, se ele tem algum gap, né? Muitas vezes alguém tem uma habilidade melhor para, né, a área de humanas, mas tem um déficit ali para a área de exatas, ou o contrário. Você precisa acompanhar aquele colaborador para a gente poder desenvolver ele e, é claro, reconhecer, gente. Eu acho que esse é o ponto-chave, né, da jornada do colaborador, é você empoderar seus talentos, né? A gente tem muita gente fera, né, na linha de frente, a gente vai em diversas empresas, nós que somos apaixonados por experiências, eu presencio cada colaborador que eu falo, gente, essa pessoa tinha que ser da área de experiência do cliente, gente, vamos trabalhar junto, vem comigo, porque você precisa reconhecer esses colaboradores, né? São pessoas diferenciadas. E quando a gente tem uma jornada do colaborador muito bem desenhada, gente, é um efeito cascata que acontece na sua empresa, e isso é nítido, né? Você não precisa abrir a pesquisa, você não precisa abrir nenhum indicador. Isso é nítido nas verbalizações do mercado, né? Frente a uma roda de amigos. Por quê? Porque uma boa experiência do colaborador, ela vai impactar no resultado da sua empresa. Isso é fato, gente. Primeiro, porque vai aumentar o engajamento em todos os níveis, né? Não fica aquela coisa que, só gerente aqui que é engajado aqui, porque
com eles que o negócio funciona, são eles que são reconhecidos. Não. Então, você vai ter um engajamento em todos os níveis da hierarquia da sua filial, da sua empresa. Você vai gerar atração e retenção dos seus talentos, porque quando você é reconhecido, quando você é empoderado, quando você é ouvido dentro da sua empresa, você gosta daquele ambiente. Né? Eu vejo pessoas, né, aí no mercado que está há 32 anos, 30 anos na mesma empresa. Claro, gente, é rápida, isso é automático. Eu falo, gente, essa empresa é sensacional. Se tem uma pessoa que está há 30 anos dentro de uma empresa, alguma coisa tem que estar prendendo essa pessoa. E a gente retendo esses nossos talentos, claro que vai melhorar, né, a rotatividade, a gente vai ter um investimento menor de treinamentos, porque não tem nada pior do que aquela rotatividade absurda que a cada 6 meses já tem uma remessa nova de gente dentro de uma equipe que não conseguiu nem pegar a cultura da empresa. E tudo isso vai gerar essa cadeia, vai melhorar o clima e o bem-estar dos colaboradores, porque se você é reconhecido, se você é empoderado, você teve um bom onboarding, você sabe qual que é a sua função, qual que é a sua existência dentro da empresa, o clima vai ser agradável, né? Não vai ser aquele clima pesado. E é claro que vai impactar aí diretamente nos nossos clientes, né? Que quando os nossos colaboradores estão felizes, todo mundo sai feliz aí na história. Aqui eu trouxe uma frase que eu acho que essa frase, se a Day falar assim, Alan, chega, acabou o webinar, vamos encerrar por aqui, eu acho que essa frase ela já consegue resumir tudo que eu quero trazer aqui para vocês. É uma frase aqui do Simon Sinek que mostra onde que 100% dos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio. Então, isso é o primordial de você passar para os seus colaboradores, de você passar para os seus pares, de que pessoas transformam pessoas, né? Isso tudo está diretamente ligado, está diretamente aqui nas nossas mãos. Aqui eu trouxe um vídeo que eu preciso só confirmar se vai estar saindo o áudio, tomara que sim, que mostra que onde é você que promove a transformação, é você que é o responsável, é você que é protagonista da sua própria história, quanto dentro da empresa, quanto fora da empresa. Eu falo que assim, nós somos advogados das empresas que a gente trabalha, né? A partir do momento que a gente coloca o crachá, a gente veste a farda daquela empresa. E muitas vezes é você que é protagonista de levar uma imagem boa da sua empresa para fora. É você que é protagonista de trazer mais clientes para sua empresa e até mesmo de vender como profissional. Só me falem se está saindo o áudio para vocês, que como é do YouTube. O áudio foi? Você só aumenta um pouquinho o áudio, Alan. Tem como aumentar o volume? Eita, já está no máximo. Acho que do teu computador daí agora. Também está no máximo. Aí. Também. Eita, tá baixinho? What's your management style? Passionate. Tá bom. Tá bom, galera? Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like football. When you are looking for a job or an interview, take a brush. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Okay. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Okay. Thank you. I'm fine. I'll get a little water in a second. Did you say no? If we're talking about money, how much money do you think you would like to have? Last time this happened, is it a disco? A disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right now?
We need to go. Simon, Mr. Ross. Come on, we need to get going. Sir, missing eyes there. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? We have a deaf ear. Sir. Gente, eu acho esse vídeo sensacional. Eu não sei quantas vezes que eu já assisti, dependente da quantidade de vezes, para mim, eu sempre fico encantado com esse processo seletivo. E eu fiquei pensando assim, gente, eu imagino o boom de candidatos que a Heineken recebeu depois de ter divulgado esse formato de atração e seleção deles. Né? Então, assim, eles passaram a ter todo o cuidado com o colaborador desde o primeiro momento. E quem que foi responsável por protagonizar, né, ali esse diferencial ali dentro, né, do processo seletivo foi você mesmo, né? Então você é responsável por entregar uma melhor experiência para o cliente, né? Às vezes a gente fica achando que eu dependo do meu chefe, eu dependo de um budget, eu dependo de algo diferenciado para poder proporcionar uma experiência para o cliente, né, algo wow, mas às vezes, gente, é um sorriso na voz que falta para o seu cliente sair satisfeito. Às vezes falta o seu cliente, você escutar o seu cliente, né? Eu, particularmente, quantas vezes que eu já precisei entrar em contato com algum suporte, né, com algum pós-vendas, que eu não queria nem que meu problema fosse resolvido, eu só queria desabafar sobre aquele problema. Não precisava nem resolver o problema. Se você parasse para me ouvir, eu já ia sair satisfeito. Né? Então, é algo muito simples que você precisa entender que é você que é protagonista disso. E o problema do seu cliente, ele nunca é um problema. Primeiro que eu falo que a reclamação, ela é uma auditoria, né, uma auditoria gratuita, uma consultoria gratuita que você tem com o seu cliente, porque você está com as informações ali tudo nas suas mãos. E se o cliente ele relata de algum problema, eu tô com um problema, eu tô com um problema no meu aplicativo que eu não tô conseguindo acessar, tá falando que a minha senha deu errada. O problema não é do cliente, o problema é seu. Você precisa parar e tentar entender para o cliente. Baixa o aplicativo e tenta resolver com o cliente ali na linha. Né? Às vezes, esse simples fato que você tentar acompanhar o cliente vai fazer a diferença. Então, assim, se o seu cliente ele tem uma necessidade, o problema é seu como encantador de cliente. Então, se o cliente ele não consegue receber a nossa ligação, porque o telefone dele não aceita aquele tipo de ligação que começa com 0303. O problema é nosso, não é do cliente. Se o cliente ele não consegue acessar sua conta online porque está com dificuldade de acessar o aplicativo, o problema não é do cliente que não consegue manusear, o problema é nosso. Se o cliente não entende dos nossos processos, é porque o cliente precisa estar mais imerso, não, o problema é nosso. Né? Se o cliente ele precisa trocar o produto, o problema também é nosso. E muitas vezes a gente perde o cliente nessa pegada aqui, que você não pega o problema para você. Né, eu já vi diversas vezes em várias empresas, quando você está ali, essa época de Natal, então, é maravilhoso para você ver isso acontecendo. Né, você pode parar aqui agora e lá no shopping, que você vai ver um problema desse. É quando você... Eu já trabalhei em shopping, né, já trabalhei em loja, eu sei bem qual que é o perfil ali do cliente de shopping. Você está ali numa loja e do nada você já vê aquela cliente entrando na loja lá no fundo, você está no caixa, você consegue sentir que é problema. Gente, os vendedores fazem tudo assim, ó, igual a maré se abrindo, assim, todo mundo corre, ninguém quer resolver o problema do cliente.
E o problema não é do cliente, o problema é da marca. E muitas vezes acontece isso, né? O time não é treinado para ter esse poder de persuasão, de absorver a dor do cliente e perde o cliente, né? Por uma coisa simples. Às vezes você está perdendo o seu cliente por uma falta de atenção. Aqui eu até trouxe esse dado que eu acho muito bacana, eu projeto em tudo quanto é canto que eu vou, que por que o cliente, às vezes, ele vai embora, ele abandona a sua marca? 30% das vezes, o cliente ele vai abandonar por um produto melhor ou por um preço melhor. E 70% das vezes o cliente ele vai te abandonar por falta de atenção, uma atenção de baixa qualidade, ou seja, às vezes você fala assim, não vou conseguir segurar esse cliente não, porque o preço da minha concorrente está melhor. Mas você vai conseguir segurar o seu cliente com uma atenção, você vai conseguir segurar seu cliente com um sorriso na voz, né, abrindo a porta da loja para ele, oferecendo uma água, puxando uma cadeira para sentar. Então, às vezes, gente, é um simples gesto que você consegue segurar o seu cliente. E essa frase que eu sou apaixonado, que é cliente é gente como a gente precisa se colocar no lugar do cliente. E eu acho que a partir do momento que a gente se coloca no mesmo patamar do cliente, as coisas mudam completamente. Porque hoje eu estou aqui no back-office, né? Hoje eu sou analista de experiência do cliente, eu sou analista de sucesso do cliente, eu sou gerente aqui de centralidade do cliente, mas amanhã eu posso estar do outro lado sendo cliente, acionando uma empresa e enfrentando ali alguma fricção. Né, e o cliente, ele quer experiências memoráveis, né? Hoje a gente vive numa era que todo mundo procura por algo que te marque, né? É algo que vai ficar ali positivamente gravado na sua memória. E o que hoje o meu cliente de 2023 procura? Né, esse aqui, para quem não conhece, é a pirâmide de experiência do cliente, né, e são os 3 pontos principais que o seu cliente ele vai procurar numa marca. Primeiro é resolver o problema, né, o alicerce daquela base. A gente, como ser humano, se eu tive um problema com uma marca, eu estou entrando em contato no pós-venda, é óbvio que eu preciso e quero o meu problema resolvido. Segundo, eu quero ter baixo esforço, porque a gente vive numa geração que a gente não tem paciência para nada, a gente não tem tempo para nada. Eu brinco que a gente precisa de ter um dia de 48 horas para conseguir resolver os nossos problemas. Só que tendo um dia de 48 horas, você vai ter, de 78 horas, você vai ter 78 horas de problemas. E segundo, que você precisa mexer com o emocional do cliente. Né? Diversos estudos da neurociências apontam que nós, seres humanos, nós somos movidos 85% pelo emocional. E isso é fato, gente. Só para a gente parar um pouquinho para pensar, nessa época de Natal mesmo, eu estou tendo certeza que eu sou movido por 90% do meu emocional, porque o cartão de crédito está aqui, ó, a fatura está aqui, mas aí você vê um produto diferente ali na Amazon, você vê um produto diferente no Mercado Livre, eu não quero nem saber minha fatura, gente. Cartão de crédito está aí para isso, a vida é uma só, dinheiro é papel, mês que vem eu pago. Eu vou lá e compro porque eu estou preocupado no prazer que aquele produto vai me oferecer. Eu não estou focado na minha razão, que eu não preciso disso, eu estou com meu cartão de crédito estourado, eu tenho outras prioridades que eu preciso pagar, porque o ser humano ele é movido pelo emocional, né? E isso é fato, gente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai no shopping, vê ali uma blusinha, vê ali um telefone diferente, vê ali um chocolate diferente, você vai querer experimentar porque é o ser humano, né? Independente ele, às vezes, até do preço, a gente paga mais caro para poder ter uma experiência diferenciada, né? E o cliente hoje ele busca isso, ele busca experiências, né? Ele não busca somente o produto, né? E falando de experiências, eu trouxe aqui um case de uma expert de experiência do cliente, com muitos anos de bagagem aí no mercado, com uma vasta experiência no currículo, que está aí influenciando e disseminando a centralidade do cliente, e que eu consigo mostrar para vocês nesse vídeo aqui, que às vezes eu não preciso de ter uma receita absurda, às vezes eu não preciso de ter uma tecnologia tão avançada, às vezes simplesmente você prestando um atendimento consultivo, vocês conseguem encantar o seu cliente, que é a Luluzinha. Eu não sei se vocês já viram, né, essa expert em experiência do cliente, em atendimento ao cliente, que com 2 anos de idade, ela já consegue mostrar para muita gente o que é um bom atendimento, o que é um atendimento personalizado, atendendo ali as experiências do nosso cliente. Vou atender o meu cliente. Você vai atender o seu cliente? Sim, porque é facilzinho. Tá bom. Já abriu o seu comércio? Já. Então, tá bom. Oi, Pedrinho. Oi, Lulu. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Bem. Tem algum produto em promoção? Deixa eu ver aqui. Uhum. Tem só negócio.
É mesmo? Deixa eu ver quanto que tá esse chapinho. Chapinha. É mesmo? Isso tá ótimo. Vou querer levar essa aqui, hein? Maravilha. Você tem também secador de cabelo? Tem? Ah, bem moderno, hein? Sabe o que eu tenho de cookie? Isso aqui. É? Então eu quero levar. Mas depende do preço. Ó, que delícia essa bolacha de arroz. Olha só, muito bom. Quanto tá? Temos esse tempo. 32. Ah, não, Lulu, faz o precinho camarada desse cookie. Esse tá um pouco caro, eu tô levando um monte de coisa. Tá um desconto aí. Mas só 32. Então eu vou levar tudo isso. Qual o valor da conta? CPF Isso, por favor. 72. Isso. Isso. Maravilha. Deu quanto? 91. 91. Vou pagar de cartão. Débito ou crédito? Débito. Tá bom. Passar? É de inserir? Pronto. Alguma coisa? Não, obrigado. Só isso. Acho que Valeu. Ai, gente, pelo amor de Deus, que dá vontade de apertar essa Luluzinha, gente. Eu quis trazer isso aqui para vocês verem que, assim, às vezes é o simples que vai encantar seu cliente, né? Às vezes é um mix de produtos, né? Você viu aquele que o pai dela pediu um cookie e ela foi oferecer uma bolachinha de arroz, né? Ele conseguiu mostrar que a gente tem ofertas diferenciadas, fora a simpatia, a agilidade no atendimento, né? Às vezes, então, você está ali com as suas armas para poder atender o seu cliente de forma diferenciada e você não precisa de um próximo, você não precisa de um sistema Ultra Power Master Plus. Simplesmente um sorriso na voz você vai conseguir encantar o seu cliente. E esse sorriso na voz não está no manual de procedimentos. Você não vai achar isso no seu manual de onboarding quando você entra na empresa. Isso eu brinco que é a transfusão de sangue, né, gente? É algo que vem quando você menos assusta, você já virou um encantador de clientes. Né? E o porquê que a gente está falando tanto sobre essas experiências, a gente está falando tanto sobre proporcionar esses atendimentos memoráveis aí para os nossos clientes, né? Vindo, claro, de dentro para fora, porque hoje nós estamos aí numa era de experiências, né, gente? Eu costumo dizer que, assim, antigamente a gente focava muito só no produto, hoje a gente foca em experiências, né? E o café é um grande exemplo, né? A gente tem aqui nessa foto 3 cenários diferentes de café. Você pode muito bem no supermercado comprar o quilo do café e fazer na sua casa. Você pode ir ali numa lanchonete de centro da cidade e tomar aquele cafezinho ali com pão de queijo, para quem é de Minas Gerais. E você pode ir na Starbucks, que é o mesmo café que você pode comprar lá no supermercado, mas a sua experiência que você está ali dentro da Starbucks é totalmente diferente, né? O ambiente ele é agradável, o clima é gostoso, é uma musiquinha, é um ar-condicionado que está ali numa temperatura ideal, né? E às vezes isso que o seu cliente precisa para você conseguir encantar, né? Oferecer uma experiência diferenciada, né? E para a gente conseguir oferecer essa experiência diferenciada, a gente tem que sair muito dessa visão que o meu produto tem que estar no centro e colocar o meu cliente no centro. Né, vamos colocar aqui, no meu caso, né, eu trabalho na Localiza, eu sou da área aqui do aluguel de carros. Quando a gente fala de Localiza, a primeira coisa que eu vou pensar, quem que é o meu produto? É o carro, né? Mas o que adianta eu ter uma frota enorme se eu não tenho clientes para isso? Né? Então, eu preciso colocar o meu cliente no centro para conseguir manter ali a minha empresa. Né? Então, você precisa ofertar um atendimento personalizado para o seu cliente. Né? Não adianta você querer empurrar qualquer produto só para poder vender. Você precisa fidelizar o seu cliente. Você precisa escutar o cliente. Lembrando que a gente tem aquela diferença, né, entre ouvir e escutar. Né? Então, escutar é você absorver o que o seu cliente está falando e pegar aquela informação e fazer alguma coisa com ela, muito ao contrário de ouvir. Né? Ouvir é entrar no ouvido e sair no outro, né? Vamos assim dizer. É você ter uma liderança focada em clientes, né? É você empoderar os seus talentos. Tudo isso vai ser um loop para você conseguir colocar o seu cliente no centro. E para você conseguir manter o cliente no centro, primeiro vai começar em top-down, né? Tem
o líder, ele tem que comprar ideia, né? Sua autoliderança tem que ser centrada em cliente. Segundo, você precisa compreender o seu cliente, né? A sua liderança, além de ouvir o cliente, ela precisa compreender o seu cliente, porque não adianta nada, né? Eu, como funcionário, eu estou aqui cheio de informação, passo para o meu chefe não faz nada daquilo das informações que eu passei para ela sobre o cliente. Então, precisa compreender o cliente. Empoderar os nossos talentos. Eu falo isso a todo momento, né? A gente precisa reconhecer o nosso elenco. Desenhar soluções personalizadas, né? Hoje o cliente, ele quer atendimento personalizados. Não adianta nada eu querer chegar numa loja procurando uma blusa e eu sair ali com, né, uma blusa azul com a estampa do Mickey e eu sair com uma blusa preta com a estampa do Pateta, né? Eu preciso ter um atendimento personalizado conforme a minha necessidade. Eu preciso ter métricas focadas no cliente, né? Eu sou apaixonado pelo NPS, então sou um pouco suspeito, mas é uma super ferramenta que você consegue ouvir o seu cliente e proporcionar experiências memoráveis, e você precisa dar feedbacks e melhorias contínuas, né? Você precisa dar feedback tanto para o seu cliente, tanto para o seu colaborador, né? O feedback, ele não é necessariamente só ali para o colaborador. E a partir do momento que você coloca o seu cliente no centro, você começa a ouvir mais o seu cliente. E eu falo que assim, gente, o cliente é a principal pessoa que você precisa ouvir, né? É através dele que você vai conseguir alavancar a sua empresa. E um grande case, como exemplo, que a gente gosta muito de citar, é a Netflix e as locadoras, né? Quem é que lembra, quem é da época de locadoras, que era o maior evento você, na sexta-feira, juntar a família para poder ir na locadora para poder alugar um filme? Era uma experiência única, gente. Eu lembro disso, era uma disputa para eu conseguir. A Dai já falou isso, nossa, entrega a idade. Não é da minha época, não, viu, Dai? Isso aí eu vi alguns vídeos na internet. A gente ficava 2 horas rodando na locadora, era aquela disputa, saiu do serviço, já ia correndo para a locadora para pegar os lançamentos, porque todo mundo queria e muitas vezes tinha 2 unidades daquele lançamento para poder alugar. Então você ia ali com a família, alugava ali um filme de drama, um filme de ação com a sua família, e era um uau, né? E a gente, naquela época, a gente tinha uma grande empresa, como que era consideravelmente ali como referência em centralidade do cliente, que era a Blockbuster. Não sei se todo mundo chegou a conhecer, que era uma super locadora. E do mais absolutamente nada, essa locadora sumiu, gente. Eu costumo falar muito aqui com as pessoas, que eu falo, gente, eu não vi as locadoras sumindo. Simplesmente um dia a gente dormiu e acordou e já não tinha mais locadoras. Por quê? Porque os donos de locadora, eles não estavam preparados para ouvir o seu cliente. Por quê? A nossa geração, gente, conforme tá passando, a gente quer agilidade. E chegou num tempo que a gente não tinha mais tempo de ir na locadora para poder devolver o VHS. Se você não rebobinava, você pagava multa, você tinha que devolver naquela locadora. E isso já estava gerando uma fricção na jornada dos clientes. E a Netflix, como muito esperta como ela é, não sei se todo mundo sabe, mas a Netflix, quando ela surgiu, ela não foi uma empresa de streaming igual ela hoje, né? Ela surgiu como uma locadora, só que você ligava para a Netflix, você tinha um catálogo de filmes, você escolhia o filme e ela te enviava na sua casa. Então, olha a comodidade, que você já nem precisava ir mais na locadora. E nisso você poderia postar em qualquer Correios, você não tinha necessidade de rebobinar a fita, porque eles não cobravam multas, você não tinha aquele negócio que você tinha que devolver até meio-dia da segunda-feira. Não, você poderia devolver segunda-feira, independente do horário, desde que seja postado na segunda-feira. E isso as locadoras foram perdendo clientes, porque era muito mais cômodo eu conseguir fazer essa locação ali por telefone. Tanto que hoje a Netflix aí é essa pioneira, porque ela estava preparada para poder ouvir o seu cliente. Um outro case revolucionador, né, do mercado é o iFood. Gente, eu sou da época da gente ter guardado na agenda aqueles panfletinhos de hamburgueria do bairro, que você tinha ali os hambúrgueres com a descrição do hambúrguer, o papel até amassado, desbotando, porque era aquela hamburgueria que era, né, a minha favorita, que eu ligava para ela, o motoqueiro demorava horrores para poder chegar, muitas vezes não tinha troco, a gente já tinha que falar para o motoqueiro qual que era o troco, aquela coisa toda de passar referência da minha casa, ele se perdia. E a gente, conforme o tempo foi passando, eu já não tenho mais paciência para procurar o papel. Às vezes o papel some aqui dentro de casa, eu não tenho paciência para ligar, eu não tenho paciência para poder pedir um lanche. E o iFood, ele ouviu os clientes e eles viram e falaram, não, hoje o ser humano está extremamente tecnológico, eu preciso de ofertar uma tecnologia para o meu cliente, que o cliente ele consegue simplesmente em 2 cliques fazer um pedido.
né? Então, o iFood, ele soube ouvir o seu cliente para poder proporcionar aí essas experiências memoráveis para os nossos clientes. E para a gente já caminhar aqui para o fechamento, porque se deixar a gente fala demais, se eu deixar, eu empolgo. É uma delícia a gente falar de clientes, principalmente com essas pessoas que são apaixonadas aqui por experiências. E para a gente conseguir, então, proporcionar, né, essas experiências memoráveis para o meu cliente, eu preciso finalmente preocupar com a jornada do cliente. Lá em cima eu disse para vocês que a gente tem que focar na jornada do colaborador, mas a gente também precisa focar na jornada do meu cliente. E eu preciso ter isso muito bem mapeado desde o primeiro momento que o meu cliente tem contato com a minha empresa, né? Então, se eu sou uma loja aqui de bairro, desde o primeiro momento que o cliente olha para a minha placa, eu já preciso capturar as experiências ali daquele cliente. Se foi fácil dele enxergar, o que ele achou ali daquela placa. Na hora que ele entrou na minha loja, ele gostou do clima, ele gostou do visual. E muitas das vezes a gente utiliza o NPS para a gente poder capturar, né? Eu gosto de dizer que o NPS é uma super ferramenta de um manuseio muito fácil, né? Então, é claro, a gente precisa ter a pergunta indicação, que é aquela pergunta relacional, o quanto o seu cliente recomenda a sua marca, mas um ponto-chave que eu gosto de dizer para todo mundo que está começando agora, implantando o NPS, a gente implanta perguntas transacionais também, né? Vamos mapear a jornada do seu cliente, mesmo que seja algo assim, feito na folha de papel, né? O cliente, primeiro, ele chega na loja, ele escolhe o produto, ele prova o produto, ele faz o pagamento e ele tem um pós-venda. Vamos fazer a jornada assim, basicona mesmo? Vamos colocar umas 3 perguntas transacionais só para eu poder conseguir capturar qual que é a percepção do meu cliente em determinados pontos, né? E o cliente é através do NPS que a gente vai desenhar o meu cliente, né? Quanto detrator, neutro e promotor, e que eu falo que, assim, gente, são 3 perfis de comportamento totalmente diferentes. Eu já fiz algumas análises aqui na Localiza, em alguns cenários diferentes, que comprovam que o neutro, por exemplo, é um perfil de comportamento completamente, eu brinco que o neutro, ele é aquele cliente que ele entra na sua loja calado e sai calado. Você não sabe o que está acontecendo, né? Você não sabe se é um cliente que está propenso a virar detrator, se é um cliente que está propenso a virar promotor. E para a gente fechar aqui, o NPS, ele vai trazer para a gente aqui a reclamação do nosso cliente, muitas vezes com o meu cliente detrator e meu cliente neutro, né? Eu tenho que saber ouvir a reclamação do meu cliente, não fugir dessas reclamações, porque a reclamação ela é uma oportunidade de melhoria, né? Aqui eu trouxe uma informação que somente um cliente em cada 26 clientes dirá uma empresa sua experiência negativa, né? O restante simplesmente abandona. Então, se o seu cliente ele perdeu, né, entre aspas, um tempo respondendo a sua pesquisa de satisfação sendo detrator, porque ele ainda confia na sua marca, porque ele simplesmente poderia abandonar a sua empresa sem deixar nenhuma satisfação, sem deixar nenhum vestígio para você ficar cegas, né? Então, se o cliente reclama, abuse da reclamação, gente, porque a reclamação, ela é oportunidades, né? É uma oportunidade de você melhorar, é uma oportunidade de você aprender, é uma oportunidade de você resgatar a confiança do seu cliente, de fidelizar o seu cliente e de conseguir manter ele encantado e manter ele fiel ali com a sua marca. Gente, se deixar, a gente fala muito. Eu tentei acelerar aqui nesse finalzinho por conta do time, né? Até para a gente poder manter o compromisso aqui de vocês. Se a gente tiver alguma perguntinhas aqui que eu não consegui acompanhar o chat. São muitas coisas, né? Eu acho que, assim, a cada slide desse aqui, se deixar, a gente consegue desmembrar ele mais uns 10 slides, né, Daimon? São muitas informações, nós que somos aqui da área de experiência do cliente, se deixar, a gente fica horas e horas. Novamente, eu me coloco à disposição, né? Eu deixei aqui no início meu LinkedIn, meu Instagram, meu YouTube. Se vocês quiserem marcar, da gente poder bater um papo, né? Vamos fazer um benchmarking, vamos... Fiquei no mudo e voltei. Vamos tomar um café virtual aqui de tarde? Estou super aqui à disposição de vocês, né? Claro que dentro da agenda aqui de todo mundo. Vai ser um enorme prazer a gente poder compartilhar aqui boas práticas, dicas de encantamento, cases, experiências. É sensacional. Temos alguma pergunta? Daimo? Alan, cara, a gente quando fala sobre CX, quando a gente fala sobre toda essa parte que envolve o cliente, que envolve a cultura, meu Deus, a gente tem conteúdo aqui, se for ver, né, meu amigo, para ficar dias e dias a gente debatendo sobre esse assunto, porque é algo que está latente, é algo que está muito... as empresas estão olhando, agora começaram a olhar um pouquinho mais para isso, né?
E, Alan, eu gostaria muito, galera, vamos abrir os microfones, as câmeras, vamos trocar um bate-papo rápido. Eu sei que tem dúvidas, a Glauber, antes eu vi que ela levantou a mão. Então, vamos trazer quais são os desafios que vocês têm para que a gente possa ter esse bate-papo aqui também. A gente está com um grande expert aí, que é o Alan, da Localiza, que faz todo um projeto, todo Meu Deus, eu digo que você se desdobra, né, Alan? Porque é muita coisa, é gigante a Localiza. E estão sempre aí nas menções de sucesso em atendimento ao cliente, NPS, né, Alan? Então, galera, sintam-se à vontade. Glauber, você tinha uma pergunta antes para a gente, a Larissa também está aí bastante interagindo conosco. Vamos tornar isso aqui agora um bate-papo aí, uma mentoria, basicamente. Na realidade, não era nem pergunta, né? Quando o Alan estava falando sobre o problema é meu, eu lembro sempre que nos treinamentos eu sempre digo, gente, a culpa não é minha, mas o problema é meu. É a minha oportunidade de mostrar a esse cliente que eu sou a melhor amiga dele e que ele vai ser apaixonado por mim eternamente. E meu marido sempre tem como referência de excelência em atendimento a Localiza, porque a gente já precisou de várias vezes, né, de locação de carro. E teve uma vez que a gente acendeu uma luzinha vermelha no carro e a gente estava descendo uma serra e a gente ligou. E automaticamente eles mandaram um reboque e já mandaram um carro e a gente não ficou em nenhum momento desamparado. Cara, isso foi incrível, sabe? Então, toda vida que eu estou dando treinamento, que eu ponho lá Starbucks, põe essas outras, ele assim, põe a Localiza, Ai, que né? bom. Ele sempre fala isso, fala da Localiza, da nossa experiência, e realmente, quando você vive uma experiência e você fala com muito mais certeza, muito mais convicção, e aí você realmente consegue trazer o cliente para você. Alan, você está de parabéns, eu estou apaixonada por você, tá? Ai, Só que isso, bom, gente. que bom. Obrigada pela oportunidade. Obrigado pelo feedback, Glau. É muito bom a gente ver, né, pessoas trazendo esses feedbacks das nossas empresas, né, ter a satisfação de saber falar, poxa, tem um pouquinho ali da minha atuação nessa experiência que a Glau sentiu. E eu acho que assim, um ponto muito forte da Localiza é essa cultura de dentro para fora. Né? A gente preocupa primeiro com os nossos colaboradores, né? Independente do cenário. Você tem que focar na satisfação do seu colaborador, né? Você tem que focar no desenvolvimento, na capacitação, porque a partir do momento que você tem esse encantamento, você faz essa transfusão de sangue, em qualquer lugar que você vai procurar proporcionar, né, essa melhor experiência para o seu cliente, e você exige também uma experiência UOL. Né, eu falo que nós que somos aqui especialistas em experiência do cliente, nós somos monstrinhos do atendimento. Né, a gente chega num lugar e fala assim, eu exijo ter um atendimento a esse nível, né, porque isso é muito enraizado, né, isso é muito uma cultura. Exatamente, olha, gente, e o quanto importante é... Desculpa, Glauber, pode falar. Não, Alan, e quando você fala, né, da questão do colaborador, eu acho bem interessante, porque uma vez eu fui chamada para dar um treinamento na empresa, eu sempre gosto de conversar antes com os gestores. E aí ele falou, um monte de coisa, né, e no final ele falou assim, e resumindo, eles não vestem a camisa da empresa. Aí eu parei, olhei para ele, disse, tá, quando que você entregou a camisa da empresa para ele? Ele, não, tá todo mundo de farda. Eu digo, não, eu tô falando a camisa da empresa. Quando você sentou com cada um e fez com que eles sonhassem o teu sonho e fez com que eles desejarem pertencer à tua empresa e vestir realmente essa camisa a ponto de entender que aqui é o lugar deles. Quando que isso aconteceu? Foi no onboard? Quando foi na contratação? Em que momento você fez com que eles sonhassem o teu sonho? Aí ele ficou parado, ele disse, nunca. Eu digo, tá, então a gente tem que começar por aí, né? Porque eu não posso cobrar o que eu não entreguei. Exatamente, e às vezes é o básico, né? O básico do básico, você vai conseguir fazer toda a diferença, assim, na jornada do seu colaborador, que vai completar com a jornada do seu cliente. Gente, é impressionante, né? A sinergia que nós temos aqui com certas ideias. Exatamente, é de dentro para fora que a gente faz, né? A gente sempre gosta de ressaltar, tanto quando a gente vai atender uma consultoria, quando a gente vai fazer um treinamento em company, ou propriamente a mentoria que a gente realiza com alguns clientes, é sobre isso que a Glauber acabou de trazer, né? Poxa, se eu não mostro eu sou o espelho, eu sou reflexo de tudo aquilo, e a gente sabe que a cultura é de cima para baixo, não adianta a gente negar isso, né? Como que a gente vai fazer diferente? Então,
É muito mais, eu sempre digo, treinamento de equipes, desde a escala da liderança e vai descendo as escalas abaixo, faz toda a diferença. A Localiza, né, Alan, por si só, ela é o case que é, porque vocês investem fortemente em treinamentos, nessa parte da comunicação dos colaboradores, e para isso precisam ter os facilitadores que vão fazendo todo esse processo, ou universidades corporativas, enfim, né? Então, não existe uma fórmula mágica, é cultura, né? Eu gosto de trazer alguns modelos quando eu faço as palestras sobre a Disney, também sobre o Walt Disney, de que, poxa, ele era um espelho, né? Então, como a Disney não vai ser o case de sucesso que ela é, né? Porque ele estava lá, eu gosto de trazer uma foto onde ele está juntando literalmente um lixo, um papel do chão e colocando lixeira. Por quê? Porque ele é o exemplo, eu quero que os meus colaboradores, eu quero que as pessoas que estão comigo façam o mesmo, os parques têm que ser limpos. Então, é muito sobre isso, é sobre o espelho, né, que a gente tem que trabalhar, isso é cultura. Cultura é um treinamento que você faz, né, e um espelhamento junto com os times que leva um pouquinho mais de tempo, porque cultura não nasce da noite pro dia, né. Então, é um projeto um pouquinho mais longo. É um trabalho contínuo, né? Eu vejo muita gente errando no ponto de que, o colaborador acabou de entrar, eu fiz um treinamento de cultura, acabou. Nunca mais eu vou falar de cultura, de clima, de clientes, eu vou falar de resultado, eu vou cobrar. Gente, isso é algo que precisa permear, né, durante a jornada do seu colaborador ali com a empresa, né? Você precisa sempre estar ali cuidando do atendimento, da empatia do cliente, né, dos seus soft skills, né, de como que é a melhor necessidade de você portar. E isso acontece, eu vejo que acontece muito também com essas empresas que tem muita gente mais velha, eu falo mais velha de tempo de casa, né, e não cuida da jornada do cliente. Gente, o cliente do ano passado não é mais o cliente de hoje, né? O cliente de antes da pandemia é uma jornada assim completamente diferente. Falo eu trazendo a minha realidade. Eu antes da pandemia, gente, eu nunca tinha feito uma compra online. Eu sempre tive muito receio, morria de medo de clonar meu cartão, sempre fui daqueles que eu vou lá no centro da cidade, eu vou no shopping, eu gosto da loja. A pandemia hoje, minhas compras de Natal eu fiz tudo online. Eu não falei, de pensar no centro da cidade cheio, eu falei, não, a minha jornada hoje vai ser 100% digital. E assim, a empresa ela precisa cuidar, né, do seu colaborador, porque o perfil do cliente ele está mudando e está mudando muito rápido, gente. Exatamente, eu acho que a gente vai mapeando de 6 em 6 meses, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre perfil, né, de colaboradores, né, eu acho que até é bacana, a gente já extrapolou o tempo, né, gente, vão colocando, vão abrindo os microfones e perguntando, até para que a gente se encaminhe, né, para o final, mas eu tenho uma dúvida, e eu acho que é bacana trazer um pouco de, né, até para a gente tangibilizar e trocar com todo mundo. Quando eu ajudei, né, ninguém faz nada sozinho, mas quando a gente atuou na construção da diretoria de experiência do cliente da Contabilizei, que é uma startup aqui de Curitiba, eu tinha um time de 160 pessoas, todos contadores. Então, pense contadores conversando com uma base de 70 mil clientes que não são contadores, são pessoas como a gente. E ali, além da mudança de cultura, a gente traz a jornada, né, do cliente, como que a gente atende ele da melhor forma. E uma dos grandes pontos que a gente sempre trabalhou muito forte nos treinamentos era a comunicação, porque traduzir, apertar a teclinha SAP da contabilidade, né, que é um tema mais técnico, mais específico, e eu sempre brincava, se eu não entendesse, o cliente não ia entender. Então, houve um trabalho, além naturalmente de uma cultura orientada, de uma empresa tech, porque é tecnologia, mas sempre associado com a experiência do cliente. Então, quem é o nosso cliente? Como é que eu me comunico com esse cliente? E é um trabalho não exaustivo, porque você tem reciclagens a cada 3 meses, você tem uma curva de amadurecimento dessas pessoas. E trazendo para o contexto de agora, queria entender um pouquinho, Alan, se quando vocês falam sobre comunicação, experiência do cliente, por onde você já passou, e trazendo um pouco também para a própria Localiza, tem ações nesse sentido? Ou vocês já fazem dessa forma também, para a gente trocar um pouco mais sobre, principalmente, associar a jornada do cliente, comunicação interna dos colaboradores e como desenvolver isso mesmo, que ninguém nasce sabendo. Então, tem uma rampagem, né, nesse sentido. Não, boa, amor. Assim, realmente, eu
sempre falo, gosto de reforçar que o treinamento, gente, ele nunca é um gasto, né? É um investimento. Aqui na Localiza mesmo tem uma ação que eu acho muito bacana e eu gosto sempre de estar conversando com outras pessoas de outras empresas, né, o pessoal do Nubank, que é referência em centralidade do cliente, do iFood, do Mercado Livre, então eu sempre procuro ter um contato ou outro, até mesmo para a gente poder trazer boas práticas e compartilhar boas práticas, não só no mundo corporativo, né, e sim como nós, como profissionais de experiência do cliente. E eu falo que muito que assim, o treinamento, ele precisa ser na linguagem dos nossos colaboradores, igual você falou. Às vezes, a Mônica, ela é contadora, ela quer fazer um treinamento para os contadores, né, ali da Contabilizei. Só que eu preciso de ter um treinamento na linguagem de quem está no front, de quem está trabalhando com o meu cliente, né? Igual aqui na Localiza. Eu sou da matriz aqui de Belo Horizonte, eu vejo meu universo do lado de cá, né? Eu vejo meu universo através de dados, eu vejo o universo através da pesquisa de NPS, através da voz dos nossos colaboradores. Aí eu vou querer explicar para o meu colaborador a experiência do cliente, eu vou querer explicar uma forma de atendimento no mundo maravilhoso, né? No atendimento Disney, aquela coisa maravilhosa, que tudo é perfeito, o cliente vai chegar te abraçando, te dando carinho. Não é essa a realidade, né? Às vezes o meu linguajar não está adequado para quem está recebendo essa informação, né? Então um ponto que eu acho muito bacana, que eu estou vendo que muitas empresas estão fazendo, é ter treinamentos regionalizados, né? Primeiro, por região, porque o meu cliente que está aqui em Belo Horizonte, ele não vai exigir a mesma coisa que o meu cliente que está em Porto Alegre, que o meu cliente que está lá em Maceió, né? Então você precisa ter esses treinamentos que sejam regionalizados e com colaboradores regionalizados, porque às vezes até termos, né, até o mineirês é difícil de entender e eu querer fazer um treinamento para o pessoal do norte ou para o pessoal do sul e o meu sotaque, né, o tom que eu levo a informação, a forma que eu levo a informação não é tão abrangente da forma de quem está no front, né? Então, por isso que eu falo, a gente precisa ter esses colaboradores diferenciados para a gente poder capacitá-los, né? Às vezes não precisa nem de uma promoção, né? Eu falo que a partir do momento que você consegue destacar um colaborador como um influenciador, como um embaixador para poder replicar essa informação, ele já vai se sentir empoderado, né? Você passar uma informação de primeira mão para aquele colaborador, né? Antes de todo mundo saber, você já passa para ele já vai se sentir privilegiado. Então, isso vai fazer toda a diferença para o negócio, né? E eu falo, quanto aqui na Localiza, quanto em outras empresas que eu já passei e que eu já vi. Isso, sim, mexe muito, muito, muito mesmo com essas experiências, gente. Eu falo que você ter esse linguajar adequado é o melhor, né? E por front também, né? Eu sou uma pessoa assim que eu sou suspeito. Direto a Dai me manda mensagem aqui no WhatsApp, fala, Dai, eu tô aqui no aeroporto, não consigo agora, né? Eu tô atendendo cliente, eu não consigo te responder aqui agora, daqui a pouco eu te respondo. Não é minha atuação, mas eu gosto de conhecer quem que é o meu cliente que eu tô aqui por trás, né? Eu tô querendo implantar uma melhoria, eu tô querendo implantar um produto, né? Às vezes eu quero implantar um produto segunda-feira, 8 horas da manhã, porque no meu mundinho aqui, 8 horas da manhã é maravilhoso. Mas você já foi pro front? Você sabe o que é o front 8 horas da manhã numa segunda-feira? Você já viu? Se você parar o meu sistema 8 horas da manhã, o que caos que você vai trazer? Então, além de você ter esses treinamentos regionalizados, né, ter pessoas influenciadoras, ir para o front, né? Eu falo que todo mundo, de toda empresa, gente, tinha que colocar a cara a tapa, conhecer quem que é o seu cliente que você está atendendo, né, desde a alta diretoria até o time operacional, porque isso faz toda a diferença. Exatamente, fala que nem acho que a Moni comentou aqui, a gastar a sola de sapato literalmente. Acho que nas empresas que nós passamos, com a expertise que a gente tem hoje, prestando para outros clientes, como é legal você falar, tira o crachá e agora vai seu cliente na outra ponta, sabe? Porque é só assim, se colocando no outro front, se colocando no outro lado, e que vai conseguir entender todo o processo, né? Então, você precisa conectar as dores, necessidades, para que a pessoa consiga enxergar além daquilo que ela foi contratada literalmente para fazer, né? E a gente sabe que isso é um trabalho de melhoria contínua que a gente tem que fazer. Então, Isso. Moni, essa gastar a sola do sapato é a melhor definição que você tem. E você tem que ir adaptando a metodologia, né? E um exemplo muito vivo isso é a metodologia 70-20-10, né? Não adianta nada você passar 100% do tempo na teoria se você não vai vivenciar a prática, né? E é na prática que o bicho pega, que você conhece realmente quem que é o cliente, você conhece realmente
como que é lidar com uma reversão de um cliente detrator, é colocar a mão na massa mesmo. Exatamente. A gente aplica muito a metodologia 80-20, né? 20% teoria e 80% prática, porque você tem que estar ali, tem que pegar fogo o negócio para você ver onde você tem que corrigir o percurso, né? Então não tem muito, é a prática do dia a dia, não tem a melhor solução. Acho que a Gláudia levantou, desculpa, Gláudia, levantou a mão aqui agora. Que aconteceu um fato bem interessante quando eu trabalhava na multinacional, que eu sempre falo que no computador, no ar-condicionado, tudo é perfeito. Maravilhoso. Tudo funciona, tudo é lindo. E aí, num dos treinamentos, eu fiz com o diretor da marca, eu tive peito para olhar para o diretor e fazer um desafio. Eu digo, vem para o campo, passa uma semana comigo. Se em uma semana você conseguir aplicar o que está no seu computador, eu peço demissão. E aí você nunca mais precisa ter nenhum tipo de embate comigo. É uma semana só. Gente, ele aguentou 4 dias no máximo. Aliás, 3, no quarto ele voltou. E aí eu falei para ele, você entende agora que no computador tudo funciona? Você pega tudo que está vermelhinho, bota para cima, bota para baixo, pinta tudo de verde, fica tudo lindo. Mas ao lidar com pessoas, a realidade muda, é tudo diferente. Quando você está na ponta, ouvindo a dor do outro, a coisa muda completamente. Deu para entender agora? Porque ele achava que eu era uma pessoa muito desaforada quando eu expunha na realidade os fatos que aconteciam lá na ponta. E quando ele foi para o campo, ele pôde perceber. Então, eu sempre digo, no ar-condicionado, bundinha sentada lá no friozinho, tudo é lindo, tudo é perfeito, na frente de um computador. Né? Mas é isso, gente. Obrigada. Exatamente. Cirúrgica. Boa, obrigada pela contribuição, Glauber, muito bom. Obrigado, Glauber. Pessoal, mais algum apontamento aí para a gente já encerrando? A gente já estourou nosso tempo bonito aqui, né? Eu sempre digo, vou deixar, a gente fica conectado 3 horas aqui, 4 horas. Se não, a gente deixou um link, nós estamos dando um presente para vocês que estão hoje aqui conosco, que é uma sessão estratégica gratuita, então inscrevam-se ali, né? Que aí a gente se aprofunda um pouquinho mais no desafio de vocês, para a gente conseguir nortear um pouquinho vocês nesse contexto sobre a metodologia estratégica que vocês precisam colocar para dentro da empresa de vocês, tá? A gente deixou o link aqui. E, galera, espero que vocês tenham gostado do Alan, que o Washington também já está tendo que sair para outro compromisso. Vamos para o encerramento, então? Então, Alan, primeiramente, muito obrigada pela tua contribuição, pela riqueza dos detalhes que você trouxe, dos cases que você conectou, né? Espero e tenho certeza que a gente vai ter muitas outras oportunidades, outros conteúdos, porque você é riquíssimo em conteúdos, né, Alan? Então, obrigado e obrigado por todos que estão aqui presentes hoje aqui com a gente, fazendo essa troca, esse bate-papo que enriquece cada vez mais os conteúdos e as lives que a gente vai fazendo. Muito obrigada, gente. Não esqueçam, cliquem no link. A gente vai estar mandando tudo isso para vocês por e-mail, mas principalmente para deixar um canal aberto, para que essas trocas aconteçam, independente da empresa, independente do cargo, independente de onde você esteja, né? É menos sobre quem sabe mais, mas mais sobre como a gente se ajuda. E a gente se coloca à disposição também, mas muito obrigada por estarem conosco. Será a primeira de muitas, podem ter certeza, se o LinkedIn nos ajudar, né, daí na próxima, o YouTube. Precisará nos ajudar, mas Alan, muito obrigada, de verdade, por topar conosco, parabéns pelo seu conteúdo, e um beijo, galera, bom resto muito de obrigado, semana. gente. Grande abraço. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente.